Oi, mamães! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Maternizando. Nesse quadro, nós vamos conversar sobre vários assuntos que vão te ajudar a ter uma maternidade mais equilibrada, eficiente e feliz. Eu sou Késia, mãe do Antônio de 13 anos, o Ivo de 11 e o Marcelo de 9. Pois é, sou mãe de 3 filhos, mas não para por aí. Também sou casada com o Thiago há mais de 10 anos. Hoje a gente vai conversar sobre algo muito importante, porque mulher é quase que malabarista, não é verdade? E aí, conta pra mim, como fica o casamento depois dos filhos? Vem comigo, que a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. E é por causa desse tema tão importante que eu estou aqui no meu ninho de amor, no quarto do casal. Produção, agora é a hora que a gente tem que tocar aquela música romântica. Então tá bom. Bora lá, que o assunto de hoje é muito sério, é muito importante. E eu pretendo com esse vídeo levar um pouquinho de carinho pro teu coração. Se os seus filhos chegaram recentemente, é bem provável que você esteja passando por um momento de conflitos, pode ser até uma crise no seu relacionamento conjugal. Quando eu falo de crise, eu quero deixar bem claro que nem toda crise é ruim. É nos momentos de crise em que a gente percebe aquele certo desconforto e corre atrás de um crescimento. Mas quando nós falamos a respeito de filhos e casamento, como conciliar as duas coisas? Porque, afinal, de quem é o problema? O problema são os filhos? O problema é o nosso marido? O que é que precisa ser mudado? E é aqui que eu faço uma pausa e eu gostaria que você colocasse isso no teu coração de uma maneira bem clara. O problema não é você, o problema não é o seu marido e o problema não são os seus filhos. O problema está na inabilidade de nós todos em lidar com uma situação tão nova. Antes eram só vocês dois, talvez já tivessem filhos, mas vocês já estavam acostumados com uma rotina, já estavam acostumados aos hábitos, à personalidade uns dos outros, e agora vem um novo ser nessa casa, chega uma nova pessoinha e você tem que começar tudo de novo, você tem que recomeçar muitas coisas. E nós, como pais, nós como mães, nós não fomos preparados para nos tornar, na maioria das vezes, nós não fomos preparadas para nos tornarmos mães. Os papais também não foram preparados para se tornarem pais, para assumir algo tão precioso, algo de tamanha responsabilidade e vamos lá, algo que é eterno. E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês 7 dicas sobre como eu tenho aprendido a vivenciar o meu casamento, a manter o meu casamento saudável após a chegada dos meus filhos, porque afinal meu filho mais velho tem 13 anos, mas eu sou mãe só há 4 anos, vocês já sabem, né? E a primeira coisa que eu gostaria de apontar aqui são as prioridades. Muitas vezes o nosso relacionamento começa a ruir, começamos a entrar nas situações de conflito porque nós não temos definidas as prioridades. Então, pega papel e caneta e já vai anotando esses 7 passinhos. Começa lá pelo primeiro. Prioridades. Quais são as prioridades da vida de uma mãe? Primeiro, o seu relacionamento com Deus. Mulher, você foi feita por alguém, você teve um criador, vamos lá. Então você precisa estar tudo ok no teu relacionamento com Ele, compreendendo que você é mãe, mas você também é filha. Você também tem alguém que cuida de você, que zela por você. Em segundo lugar, o seu relacionamento consigo mesma. É importante demais o autoconhecimento, o autocuidado, a autoestima, tudo aquilo que é auto com U. E aí, quando a gente fala sobre o autocuidado, vai entrar naquela questão de tempo. Mas vamos deixar lá para o finalzinho, porque esse vai ser um dos pontos também. Então, Deus, eu e em terceiro lugar, o meu marido, o meu cônjuge. Pasmem vocês. Não são os filhos virão depois. Em terceiro lugar é o seu marido. Ai, mas como assim? Meu marido vem primeiro que os meus filhos? Os meus filhos nasceram agora, eles necessitam de mim, eles precisam totalmente de mim para sobreviver. E eu concordo completamente com você. E é por isso que eu faço uma pausa aqui e eu já te peço, mamãe, já clica aqui, compartilha o link desse vídeo com o seu maridão,
porque ele precisa ouvir o que vai ser falado hoje também. E agora a pausa, porque o assunto é com o maridão. Meu querido amigo, você acabou de se tornar pai e eu sei que você não tem habilidade para lidar com essa novidade. E acredite, a sua parceira também não tem. Mas sabe o que é mais gostoso disso? Vocês vão descobrir juntos como criar o filho de vocês. É algo tão novo e ao mesmo tempo tão especial. É uma missão. Vocês dois vão fazer isso juntos. Mas logo nesse comecinho, a sua esposa vai precisar demais da sua compreensão e que você esteja ao lado dela. Marido, você não vai ser deixado de lado, mas você precisa estar ao lado. Nos primeiros meses de vida de um filho, seja por adoção ou seja por via biológica, ele necessita muito mais da mãe. É uma questão de sobrevivência mesmo, é algo biológico. O ser humano precisa tanto do afeto quanto da nutrição, atenção vindas da mãe. Existem questões na área emocional, até mesmo na parte cognitiva dos seus filhos, que só vão se desenvolver se ele tiver plena convicção de que ele é aceito e ele é amado pela mãe. Então, paizão, compreensão aí, dá uma seguradinha que é só por um tempo. Daqui a pouco, o relacionamento de vocês vai ser melhor ainda do que era antes. Você ainda é o grande amor da vida dela. Relaxa. Então, mamães, o recado já foi dado para eles e agora vamos trazer de volta a responsa para nós. Tá tudo ok no seu relacionamento com Deus. Tá tudo ok no seu amor próprio, no seu autocuidado, autoconhecimento, na sua autoestima. E agora, lembrando, é o teu marido. Depois de passado esse período em que os seus filhos exigem tanto de você, você precisa lembrar que o teu marido é a tua prioridade. É difícil pra gente hoje olhar pra eles tão pequenininhos, nossos filhos tão fofos, lindos, maravilhosos, aquelas bochechinhas assim, vontade de morder. É difícil a gente olhar e entender isso. A gente quer colocá-los como prioridade. A gente quer dar total preferência a eles. Mas um dia, esses seres tão fofinhos e bochechudinhos vão crescer. E eles vão reconhecer aquilo que eles precisam reconhecer. E que bom, eles não são uma extensão da mamãe. Eles não são mini mamãe. Eles são indivíduos com vontade própria, com desejos, sonhos, metas, propósitos próprios. E aí, sabe o que vai acontecer? Eles vão bater asas e voar. E eu espero que eles voem muito mais alto do que nós. E aqui no ninho, o que vai restar é um vazio, é o silêncio. Um relacionamento que não foi cuidado, que não foi zelado e que agora ele tende a terminar. Assuma de uma vez por todas, você precisa e você quer a ajuda do seu parceiro na criação dos seus filhos. Então entenda que ele está acima dos seus filhos como prioridade. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser amado, ainda que de uma forma diferente, ele precisa da sua atenção, ele precisa do seu cuidado, do seu olhar de amor, ele precisa da sua comunicação. E aqui a gente entra no ponto 2, comunicação, ou coisinha difícil a gente se comunicar, não é verdade? Principalmente quando aqui dentro tá tudo subindo pela garganta e você não sabe se bota pra fora ou se engole de vez. A comunicação é algo extremamente importante no casamento. E aqui eu quero mencionar para vocês 3 tipos de comunicação. E que você faça uma autoavaliação e identifique onde você se encaixa. Existe a comunicação passiva, a comunicação assertiva e a comunicação agressiva. Quando a gente fala de uma bomba, pensa aí numa bomba, aquela do desenho redondinho assim, ó, a bolinha, e aqui o foguinho, e aqui assim, ó, tá queimando esse barulhinho. A bomba, ela pode fazer 3 coisas, ou nós podemos fazer 3 coisas com a bomba. Nós podemos implodir, e se ela implode, ela causa menos danos ao meio externo. Porém, tudo que está aqui dentro é destruído por completo. E você já me entendeu quem é essa pessoa, aquela que engole. Nós podemos explodir a bomba, que é aquela que faz aquele estardalhaço, aquele barulhão todo e acaba com tudo e todos ao redor. Essa pessoa é aquela que fala tudo que vem à mente, fala tudo aquilo que está sentindo, sem medir
como falar, o momento de falar, ou então a intensidade, como a gente fala, como a gente se comporta e tudo mais. Essa é a pessoa agressiva. E existe aquela bomba que nós podemos simplesmente não, porque é difícil isso. Demanda habilidade. E para isso a gente vai ter que respirar fundo, ter autoconhecimento, autoconsciência, para poder desarmar a bomba. E aí entram os 3 tipos de comunicação. A pessoa que ela é passiva, ela implode. A pessoa que é agressiva, ela explode. E a pessoa que é assertiva, ela desarma a bomba. No nosso relacionamento, durante a fase de namoro, é tudo lua de mel, fala sério. A gente quer demonstrar o nosso melhor para o parceiro, assim como ele também quer demonstrar o melhor para nós. E nós somos, por muitas vezes, passivos. A gente engole e fala, ai, tá tudo bem, eu amo. Depois que casar, ele vai mudar, porque ele também me ama. Acorda pra vida, né? E essa passividade toda, ela acontece por quê? Porque no namoro, nos momentos em que a gente tá pra explodir a bomba, nos momentos em que a gente está pra entrar no estado de agressividade, o que a gente faz? A gente se despede e vai embora. Cada um pra sua casa. E nesse cada um pra sua casa, a gente acaba engolindo e muitas vezes não traz aquele problema para ser resolvido. O que seria o correto, o que seria o desarmar a bomba, porque existe o tempo certo para resolver o conflito. Então a gente acaba engolindo e nos tornamos passivos. Existem então esses 3 tipos de comunicação. E seja você passivo ou agressivo, quero te dizer que nenhum nem outro é bom. Você precisa ser assertiva, mamãe. E o que eu falei que demanda tempo, autoconhecimento, autoconsciência, é realmente porque assim como desarmar uma bomba, nós precisamos saber como ir ali e desligar sem permitir que ela exploda ou imploda, nós vamos precisar conhecer a nós mesmos para entender qual é o momento certo para a gente falar. Quando a gente já respirou fundo, já está mais calma, quando nós conseguimos medir as nossas palavras, medir a intensidade das nossas emoções, porque as emoções podem ser reguladas, e aí então a gente chega no nosso parceiro e consegue resolver o problema. Então comece a trabalhar em você mesma a questão da comunicação assertiva. Lembre sempre dessa figura, desarmar a bomba. Próximo ponto. Escolha suas lutas. Já ouviu aquela frase de matar um leão por dia? Pois é, no casamento, na maternidade e paternidade, nós temos vários leões por dia para matar. Mas nós precisamos escolher apenas um. Escolha a batalha que você quer lutar primeiro. Nem tudo aquilo que o seu parceiro faz é algo que necessite se tornar uma luta. De repente ele usa o creme dental apertando no meio do tubinho e você não gosta daquilo, você gosta que aperta embaixo, deixa tudo bonitinho, que é o meu caso. Mas é algo que vale a pena? É algo realmente que vai mudar algum valor dentro da tua casa? É algo que vai se refletir negativamente no comportamento, no caráter dos seus filhos? Existem coisas no nosso relacionamento que elas são críticas, que elas colocam algo em jogo, a segurança da nossa casa em questão. E essas pequenas coisas, como o papel higiênico para frente, para trás, o vinagre na geladeira ou no armário, não são lutas que valem a pena o seu esforço, não são lutas que valem a pena o seu desgaste. É por isso que muitas coisas, depois que nós nos tornamos mães, elas param de ter importância. Você já percebeu isso? Tem coisas que as suas amigas que ainda não têm filhos comentam com você e você pensa assim, ai, tão banal isso, tá dando importância para uma coisa tão pequenininha, existem coisas tão mais graves. É exatamente esse o ponto. São as coisas mais graves que precisam ser tratadas. E aí você me fala assim, mas se eu não tratar as pequenas, vira uma bola de neve. Tá, mas nós estamos falando de problemas reais, não de pequenas coisinhas. Você precisa entender que está ao lado de alguém que foi criado de uma forma totalmente diferente da sua. A cultura de uma família nunca será a cultura de outra. E agora vocês dois, seres tão diferentes juntos, vão formar uma terceira cultura, vão formar hábitos da família de vocês. Então, quando a gente para refletir e se faz a pergunta, isso vai afetar algum valor da minha casa? Isso vai colocar a minha família em risco? Se a resposta for não, já deixa de lado.
Agora, se a resposta for sim, aí, minha amiga, você realmente precisa lutar. Mas não escolha fazer tudo de uma vez. Não escolha resolver todos os problemas de uma vez. Muitas coisas que não são resolvidas desde o início do relacionamento, que a gente vem trazendo, vem explodindo ou vem implodindo, chega um momento que elas precisam ser consertadas. Chega um momento que aquilo vai afetar a vida dos nossos filhos, porque eles vão perceber em nós aquele tipo de comportamento. E filhos não seguem aquilo que a gente fala. Filhos seguem aquilo que a gente faz, porque o exemplo ele arrasta. Então, nessa questão de exemplo, nós realmente precisamos tratar. E aí eu quero que você coloque para si mesma pequenas metas. Antes de querer mudar o outro, antes de querer mudar meu parceiro, lembrando, prioridade, Deus, eu mesma. Eu preciso mudar a mim mesma. A única pessoa que eu mudo, na verdade, sou eu mesma. Eu não consigo mudar meu marido, meu filho, ninguém, só eu mesma. Nem o meu cachorro eu não tô dando conta. Então, se eu percebo e reconheço as lutas que existem dentro de mim mesma, eu vou estabelecer pequenas metas, uma mudança por vez. E da mesma maneira eu vou trazer isso para o meu relacionamento. Se existem coisas que meu parceiro está fazendo que estão me machucando, que estão machucando ou podem machucar o meu filho, seja emocionalmente, verbalmente, fisicamente, que não deve acontecer, tá bom? Que fique bem claro. O que eu vou fazer é sentar e conversar, mas resolvendo uma coisa por vez. Então, aquele problema que foi lá do passado, se ainda te dói, se você ainda não resolveu essa situação, pegue ela, vamos resolver ela. Um outro dia você se senta para resolver uma outra situação e assim sucessivamente. E aí tem uma palavra japonesa que ela define muito bem, que é kaizen. Kaizen, pequenas metas. Então, ao invés de eu subir uma escada toda de uma vez e chegar lá acabada de cansaço, eu posso subir um degrau, respirar, outro degrau, respirar. É igual quando a gente faz academia. Você sabe muito bem, academia, dieta, seja o que for. Se eu for pra academia hoje e eu resolver que eu quero ficar malhada, bombada, toda fortona, com o corpo sarado, eu não vou me dar bem. Eu posso me machucar, eu posso ficar extremamente esgotada e amanhã eu não vou mais e aí eu perco todo o meu dinheiro investido. O que eu preciso fazer? Um pouquinho a cada dia. Ser melhor um pouquinho mais a cada dia. Então hoje eu vou fazer um pouquinho, fazer o meu melhor, amanhã eu faço um pouco mais, depois um pouco mais, um pouco mais. E quando a gente para notar, a diferença, a mudança lá de trás para agora foi grande, foi gigantesca. Defina pequenas metas, uma coisa de cada vez. E aqui a gente já aproveita, falando de academia, vamos para comparação? Quarto, não se compare. Mamãe, eu sei que você já passou o dia rolando ali a tela, vendo aquelas influencers de corpos sarados, recém-mamães e um casamento maravilhoso e elas estão saindo para comer fora, elas já estão vestindo aquele jeans de novo e ai, tudo lindo, tudo rosa, cheio de flores. Não se compare. Você não sabe como realmente é a vida daquela mulher. Concorda comigo que aquilo que a gente expõe, aquilo, até quando você vai tirar foto, você não vai tirar foto do seu pior ângulo. Você não vai tirar foto no dia que você tá descabelada. Você não vai tirar foto no dia que você tá com uma mega espinha aqui na testa. Fala sério. A gente sempre escolhe o nosso melhor para poder mostrar. E da mesma maneira, na verdade, essa é a função, esse é o objetivo da internet. Mostrar sempre o melhor. Então, assim como eu tô falando aqui para vocês, coisas que são passo a passo, dicas, oferecendo o melhor, mas eu preciso falar para você que dentro da minha casa também tem muito dia ruim. Que dentro da minha casa eu já falhei muitas vezes, eu fui passiva muitas vezes, eu fui agressiva muitas vezes. Muitas vezes eu quis mudar tudo de uma vez. Foram muitas as vezes em que eu não defini prioridades, em que eu coloquei meus filhos acima de tudo, em que eu me coloquei acima de tudo, em que eu coloquei o meu marido acima de tudo e tudo deu errado. Então, todo mundo erra. Todo mundo passa perrengue. Não compare a sua vida com a vida de ninguém. Talvez aquela mulher que aparente estar na academia e tudo mais não tenha tido nem 15 minutos hoje para sentar no chão e brincar com o filho dela. Talvez ela tenha uma casa linda, maravilhosa, que ela sempre está mostrando e fazendo tour para você, quando na verdade quem organiza tudo aquilo
são 4, 5 funcionários. E nós, meros mortais, temos que dar conta de tudo isso. E não é fácil. E aí a gente volta lá no Pequenas Metas. Então não se compare. A sua vida é única. Você é única, os seus filhos são únicos. O seu casamento é único. Todo mundo vivencia problemas. Todo mundo precisa aprender a lidar com eles, aprender a resolvê-los. Mas aí entra a questão: quem escolhe fazer isso? É aí que está a diferença. O casamento maravilhoso que a outra pessoa aparenta ou que ela demonstra ter, das duas uma. Ou ela lutou muito para chegar naquilo ali, ou então é só fachada. E se ela lutou muito, você pode sim se inspirar, entendendo que a sua vida é única, e lutar também para ter aquele casamento maravilhoso, lutar para ter aquele marido compreensivo que te ouve, mas ele não vai te ouvir todas as vezes, mas ele vai aprender a te ouvir. Você pode lutar por isso. Você pode lutar para que você consiga no fim do dia preparar aquela mesa bonita, sabe, mesa posta, quando a gente vê aquelas fotos, aqueles vídeos com suplá e tudo mais, coisa linda, maravilhosa, e oferecer um jantar pro teu marido. Você pode chegar lá, desde que você não se compare e dê o seu melhor, faça o seu melhor com aquilo que você tem hoje. Faça o seu melhor com aquilo que você pode hoje. Aí a gente vai pro 5º passo. E eu considero esse, pelo menos pra mim, o mais difícil. Eu tenho facilidade em perdoar, eu acho, mas eu tenho dificuldade em pedir perdão. E por que a gente tem dificuldade em pedir perdão? É o 5º passo. Perdão, a gente só pede quando reconhece que está errado. A gente só pede quando se humilha, quando se coloca em uma posição humilde e diz: eu aceito, eu entendo, eu compreendo que eu estou errado. Isso não é se diminuir. Da mesma maneira como nós devemos pedir perdão aos nossos filhos, e eu já disse isso em um vídeo anterior a respeito dos filhos, nós também precisamos pedir perdão e perdoar o nosso parceiro. E sabia que a gente não precisa estar errado para pedir perdão? Aí vem aquele momento que você fala: hã? E sabia que a gente não precisa estar errado para pedir perdão? Agora vem aquele momento de choque, né? Você não precisa estar errada para pedir perdão. Se você percebeu ou se você sabe que a outra pessoa se ofendeu com o que você disse, com o que você fez, você deve sim pedir perdão. Perdão é eu reconhecer que aquela pessoa é importante para mim, que ela tem valor, que os sentimentos dela valem. Ainda que eu não tenha feito de propósito, ainda que eu não tenha tido a intenção de machucar, de magoar, mas eu feri, aconteceu. Então eu posso sim chegar para ela e pedir perdão. Todas as vezes em que eu cometo um erro, em que eu firo alguém e eu não peço perdão, eu estou colocando um tijolinho entre mim e essa pessoa. Eu estou colocando um tijolinho entre mim e o meu marido, entre mim e o meu parceiro. E quando eu vou até ele e eu peço perdão, eu retiro esse tijolinho. Porque do contrário, tijolinho por tijolinho, a gente constrói uma casa, mas a gente também constrói um muro que divide nós dois. E quando os filhos chegam e a gente troca as prioridades e coloca os nossos filhos acima do nosso marido, no momento em que acontece um problema, um desentendimento, que você engole ou que você acaba explodindo fere, sabe que aquilo feriu, mas você, eu tenho que cuidar do meu filho, ele tá precisando de mim aqui, deixa isso pra lá, deixa pra depois. E você não volta para pedir perdão, você colocou um tijolinho a mais. Até o momento que existe um muro onde vocês não conseguem mais se olhar. Um muro onde vocês não conseguem mais falar um com o outro. A voz de vocês não é ouvida. Ela pode até ser ouvida aqui, mas ela não é ouvida aqui. E depois do muro construído, para derrubá-lo é muito mais difícil. Então, se você já chegou na fase do muro, pequenas metas, Kaizen, tire um tijolinho por vez. Se você ainda não chegou na fase do mundo, que bom! E eu espero, de coração, que essas dicas tenham ajudado você. Realmente, tenham feito aquilo que eu disse lá no comecinho do vídeo, levado um quentinho para o teu coração e mostrado para você que existe casamento saudável, mesmo após os filhos. Todos os dias, conte a sua linda história de vida para si mesma. Vale muito a pena a gente investir no nosso casamento. Aproveita para colocar todas as dicas em prática e também
e também para visitar o Portal do Soninho. E não esquece de assinar o seu Box Mami Club. Você já sabe que ele é uma ferramenta e tanto para sua vida. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, siga o canal e já ative as notificações, porque sempre que tiver vídeo novo aqui, a gente vai avisar você. Ah, e segue também a gente nas redes sociais. Um beijo enorme para você e para toda a sua família. Até o próximo vídeo. Tchau!